Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Enfermagem e Saúde Mental. Nesse terceiro bimestre, a gente vai estar falando um pouco sobre os tratamentos que podem ser aplicados ao doente mental, como a utilização da eletroconvulsoterapia, antigamente chamada de eletrochoque, que é abreviada como ECT. A gente ainda vai abordar um pouquinho sobre a contenção, como se faz a contenção mecânica no paciente, no doente mental, o uso de alguns psicotrópicos e a abordagem, a avaliação, a sistematização da assistência e enfermagem no doente mental. Lembrando, que por ser um termo negativo, eletrochoque, ele está em desuso e é comum a gente ver muitos discursos exagerados em relação a esse tipo de propedêutica, tanto a favor como contra a utilização do eletrochoque, porque isso tudo está muito associado, está muito junto do preconceito e da desinformação da população, e a gente vê ainda duas teorias, dois hemisférios, aqueles que defendem e aqueles que acusam, atacam esse tratamento, e às vezes eles acabam perdendo a base científica por defender pontos ideológicos. E a gente vê ainda, só para a gente ter uma introdução em relação a esse tipo de propedêutica, que o mau uso do eletrochoque ao longo das décadas no Brasil, principalmente em alguns momentos críticos, como na ditadura, fez com que se difundisse a imagem de um tratamento desumano, ultrapassado, usado como castigo, como método de tortura, punição, e ainda em relação ao comportamento inadequado do paciente. Então, foi associado por muitos anos como algo ruim, que fosse acontecer. Então, foi se criando um imaginário popular em relação a isso, algo negativo, em que o doente acabou tendo medo e não aceitação. Só que a gente vê, pensando em estudos científicos, que ele pode sim ser um tratamento de escolha, pode ser utilizado. Antigamente o SUS nem viabilizava esse tipo de compra, de material, e a gente vê ainda que por conta de alguns filmes que eram baseados em fatos reais, como o Estranho Ninho ou como o Bicho de Sete Cabeças, que falavam do uso inadequado do eletrochoque, só fez com que a população no geral tivesse mais medo, do que a aceitasse essa propedêutica, ok? Então, já que a gente vai falar desse tipo de tratamento, da eletroconvulsoterapia, a gente tem que entender um pouquinho como que foi o contexto histórico, para o início dessa utilização. Lá no século XVI, já foi se utilizado uma erva, a gente chama de cânfora, o uso de algumas substâncias que ajudavam a provocar algumas convulsões nos pacientes que tinham algum problema mental, tentando tratar a psicose desses pacientes, essa doença mental desses pacientes. E lá em 1934, já foi se utilizado o uso de cânfora injetável, seguida de drogas, como o cardiazol ou metrazol, que era utilizado para indivíduos que tinham esquizofrenia, pensando-se que melhoraria os sintomas após a convulsão. Então, eles tinham aquela ideia, um princípio errôneo, de acreditar que não existia no mesmo indivíduo que tinha esquizofrenia, crises convulsivas, Então, eles induziam a crise convulsiva acreditando que acabaria com a esquizofrenia, Então, ainda faltava um embasamento científico, e um conhecimento relacionado às patologias, que a gente vai ver agora no final do bimestre e no quarto bimestre. Os italianos, Serletti e Bini, realizaram alguns estudos sobre a utilização da eletroconvulsoterapia lá em 1938 e fizeram a primeira aplicação dessa corrente elétrica, do eletrochoque, denominado eletrochoque, esse nome que persistiu daí por muitos anos, por muitas décadas no Brasil, para tratamento dos sintomas de catatonia, ou seja, um estado depressivo,
da esquizofrenia, uma forma passiva e extremamente negativa que o indivíduo pode apresentar, né? E o que eles observaram? Que existiam alguns riscos de fratura devido às contrações musculares estimuladas pela máquina de choque, né? Então, eles tinham que ficar observando, né, como que se daria esse tratamento com esse paciente. Aí, em 1940, a gente vê o uso de relaxantes musculares e da anestesia geral para a realização do procedimento, acabando um pouco com os problemas iniciais, né, com os efeitos colaterais durante esse ato e pós o ato. Ok? E lá em 1951 já é feita a associação de algumas outras drogas, né, para prevenir as contrações musculares. Então, quando a gente fala em eletroconvulsoterapia, já vem a imagem, né, aquela pessoa inteira tremendo na maca, pulando na cama, né, e a gente sabe hoje que é utilizada por meio de anestesia, o paciente não sofre, né, mais aquela ação de anos atrás que a gente conhecia. De acordo com uma pesquisa realizada lá nos anos 80, 50% dos entrevistados, né, da população que foi entrevistada, falava que tinha mais medo de ir no dentista do que passar por uma sessão de eletroconvulsoterapia, né, de eletrochoque. Então foi começando essa desmistificação, né, esse medo, esse terror frente a esse tratamento. Mas o que é então, Pro? Fala pra gente o que é a eletroconvulsoterapia, né? Vai ser a aplicação de uma corrente elétrica por meio de eletrodos, né? Que são posicionados ali no couro cabeludo, né? A gente vai ver a posição certinha nos próximos slides, que tem a finalidade de induzir uma crise convulsiva no paciente, né? Qual que é o objetivo? Tratar algumas situações específicas psiquiátricas, né? Principalmente aquelas indicações de transtorno depressivo maior, em que a medicação não está realizando efeito, né? Como que funciona? Quais que são os mecanismos de ação, né? Como que vai funcionar, então, esse tratamento? A gente sabe que não há ainda um conhecimento sobre o mecanismo de ação da eletroconvulsoterapia no sistema nervoso central, que é extremamente complexo, né? Que provoca essas convulsões e, consequentemente, esses efeitos de alteração em grande gama nos neurotransmissores, né? Então, assim, para maiores efeitos benéficos, assim como efeitos colaterais, faz-se necessário a indução de uma convulsão bilateral generalizada, ou seja, dos dois lados, né? Ou seja, a gente tem mais efeitos, mas também tem mais efeitos colaterais com essa utilização. Mas acredita-se que fazendo assim, de forma bilateral, consiga-se atingir estruturas cerebrais mais profundas. Quais que são essas estruturas cerebrais mais profundas? Os neurônios dos gânglios e base do tálamo, tá? Uma base do tálamo. Aí a gente tem possíveis explicações, né? Possíveis explicações para o mecanismo de ação, que são 4, né? A primeira possível explicação, a explicação neurofisiológica, né, para a ação da eletroconvulsoterapia, é que observa-se ocorrer no cérebro durante as convulsões induzidas um aumento do fluxo do sangue, né? E esse aumento do fluxo do sangue com o uso de glicose e oxigênio e aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, né? Então ele vai agir como um anticonvulsivante por um aumento gradual, né? Como um agente anticonvulsivante por um aumento gradual a cada sessão, né, que o paciente for tendo. Então a gente não vai fazer apenas uma sessão, né? É um tratamento, né, com uma quantidade mínima de sessões. Existem ainda teorias para explicar os efeitos benéficos do eletrochoque, como a teoria dos neurotransmissores, né? Que existe a hipótese de que o eletrochoque ele age como antidepressivo, né? Um antidepressivo tricíclico, melhorando a neurotransmissão da dopamina, serotonina e adrenalina, então de alguns neurotransmissores, né? Existe a comprovação de que o eletrochoque ele promove alterações
neuropsíquicas similares às provocadas aos antidepressivos, né? Então, existem alguns estudos que falam que as alterações decorrentes da utilização do eletrochoque são muito similares ao uso de drogas, né? Aí a gente tem também, na teoria neuroendócrina, a hipótese de liberação de hormônios, né? Normalmente hormônios pituitários e hipotalâmicos que fariam essa ação antidepressiva, sem se conhecer especificamente, né, quais teriam essas ações, né? E por último, a gente tem aí a teoria anticonvulsivante, né? Na terapia anticonvulsivante, existe a hipótese de promover um efeito anticonvulsivo profundo no cérebro, né? Um efeito anticonvulsivo profundo no cérebro, o que levaria a um efeito antidepressivo, né? Que vai ser verificado pelo aumento do limiar convulsivo e a duração do tempo da convulsão vai diminuir, tá? O que então a gente vê, né, possivelmente o que acontece seja a junção de todas essas teorias, né, que vão ser determinantes para o mecanismo de ação da utilização da eletroconvulsoterapia, ok? Quais são as indicações, então, né, para esse tipo de tratamento? Quais são as indicações? Primeiro, casos de depressão maior, né, quando o paciente tem uma história pregressa ou atual e que não está respondendo à utilização de fármacos, né? Nos casos de depressão que ainda tem acompanhado esses episódios de catatonia, né, que é essa condição passiva de extremidade, negativismo, rigidez corporal, né, muitas vezes o paciente não consegue caminhar de uma forma ereta, catatonia, insônia, risco iminente de suicídio, então pessoas que estão pensando muito, né, na tentativa de suicídio, risco de suicídio, ou resistentes ainda ao tratamento farmacológico. Também pode ser utilizado, né, em casos de mania psicótica, como furor maníaco, episódios mistos de difícil tratamento desse paciente. Ainda pode ser utilizada, né, ainda pode ser indicada para pacientes que tenham esquizofrenia, principalmente nos casos com sintomas produtivos, nas formas notáveis de agitação psicomotora e, como a Pro falou lá no início, nas formas catatônicas, né? A combinação do eletrochoque ou da eletroconvulsoterapia com antipsicóticos atípicos, ele tem sido testado com uma certa eficácia e segurança, ou seja, a associação, né, dos choques com a medicação. E existem alguns estudos com a risperidona já e com alguns outros neurolépticos. A gente vai ver já o que são mais para frente essas drogas. Então, deve-se pensar que ele não deve ser considerado como o último recurso terapêutico. Pacientes com doença, com depressão profunda, não deve ser a última escolha, que não estão respondentes ao tratamento farmacológico, já deve se cogitar, então, esse tipo de tratamento. Em relação aos indivíduos idosos, né, que recebem eletroconvulsoterapia, eles vão responder mais lentamente comparado aos jovens, né? Pode ser utilizado em algumas psicoses e transtornos afetivos de intensidade grave nesses idosos, o que vai melhorar, né, a segurança e eficácia comparado ao uso de fármacos, né? Então, ele pode sim ser uma opção para os idosos, e ainda existem alguns estudos falando, né, da sua utilização para pessoas, indivíduos que têm doença de Parkinson. Aí, outra indicação que pode ocorrer, né, em relação às gestantinhas, né, é a primeira indicação para grávidas em estados depressivos graves, né? Olha só, a primeira indicação, tá? Ou estados maníacos que não podem fazer uso de antidepressivos. Por quê? Porque as drogas via orais estariam prejudicando mais o bebê comparado à eletroconvulsoterapia, ok? Devido ao risco, então, para si ou para o feto, sendo, então, consagrada a segurança do eletrochoque nesses casos, nessas gestantes.
Existem autores que aconselham o uso para alguns outros casos, como no caso de resposta anterior adequada, né? Eu fiz um tratamento, deu certo, então eu vou continuar, eu voltei a ter os meus sinais e sintomas, então o psiquiatra considera melhor retomar, né? Ou fazer mais algumas sessões dessa terapia. Aí, em relação à contraindicação, né, em que casos não é indicado, né, não existe uma contraindicação absoluta. Ou seja, não dá para dizer que não pode fazer de jeito nenhum. A gente tem que observar algumas contraindicações relativas, ou seja, então a gente tem que ver a clínica do paciente, o estado que ele se encontra e quais seriam os riscos e benefícios. Né? Alguns casos que devem ser avaliados seriam se for uma gravidez de alto risco, né? Se ela tiver uma hipertensão já estabelecida, também um risco de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia. Se o paciente apresenta hipertensão cerebral, né? Se ele tem hipertensão principalmente descontrolada, sem estar usando a medicação, né? Ou ele não conseguiu encontrar a medicação que faça uma estabilidade dessa pressão. Em casos de lesão expansiva cerebral, o paciente tem uma lesão, já né, teve um AVC, já tem uma parte ali afetada, né, do cérebro. Pacientes que têm um risco de hemorragia cerebral decorrente de um aneurisma ou hemorragia recente. Nos casos de infarto recente, que seria recente por até 6 meses, hipertensão não controlada, que eu já falou, e doenças coronarianas, em todos os casos deve ser feita a avaliação. Bom, quais são os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais, eles podem variar em relação da técnica utilizada, ou seja, se vai ser utilizado unilateral, os eletrodos, apenas um lado, ou bilateral, né? Vai depender muito da intensidade do estímulo que vai sofrer esse paciente, o número e frequência de aplicações desse indivíduo, a idade desse paciente e ainda a presença de alterações cerebrais. Mas os efeitos adversos mais comuns são quais? Delírio logo após a convulsão, né, principalmente se realizada de modo bilateral nas sessões iniciais, e principalmente né, indivíduos com distúrbios neurológicos persistentes. Né? Ao longo do dia da aplicação, é comum a presença de uma cefaleia, né, uma perda de memória de fatos recentes, uma dificuldade para registrar novas informações. Né? Sendo essa última, né, essa dificuldade de registrar novas informações, a maior queixa das pessoas, né, que pode perdurar por meses. Então, ao longo do dia da aplicação, a gente pode ver essa cefaleia, perda de memória, dificuldade de registrar essas informações. A gente vê ainda algumas arritmias cardíacas durante a aplicação, por isso que toda avaliação cardiovascular deve ser monitorada, e a taxa de mortalidade é de aproximadamente 0,002% por aplicação, ou ainda né, de 0,01% de indivíduo. A taxa ela é estimada de um óbito a cada 10 mil indivíduos, né? Então é difícil acontecer um óbito decorrente desse tratamento, né? Ou ainda um óbito para cada 80 mil tratamentos, ok? A morte ela ocorre geralmente por complicações de problemas cardiovasculares, né? Ou por complicações da anestesia e não do procedimento em si. Né? Então, diversos estudos apontam para a não presença de lesões cerebrais permanentes derivadas do uso de eletrochoque. Então, ainda não é comprovado que existam danos cerebrais permanentes. Aí a gente tem algumas medidas né, para o tratamento, se for decidido que vai ser realizado esse tratamento, tem algumas medidas pré-eletroconvulsoterapia, ou seja, durante o ato, e pós o ato, né? Então, as medidas pré-tratamento, né? A gente tem, o indivíduo, ele deve sempre receber esse tratamento, receber informações sobre esse tratamento, seus familiares devem ser orientados, né, para não se assustar em relação a tudo isso que eu falei, toda aquela sobrecarga histórica em relação a esse tratamento. Tem que
ser orientado sobre a sua ação, quais são esses possíveis efeitos colaterais que a Pro acabou de falar, quais são as possíveis alternativas, como que vai se dar o curso, né, do tratamento, quais outras medidas podem ser cabíveis ou podem ser tomáveis, né? Ainda é importante salientar a importância do termo de consentimento, né, esclarecido, que vai ser assinado, né, pelo indivíduo, pelo portador, pelo doente ou por um responsável, pelo familiar. E essa avaliação inicial ela é extremamente importante, né? Ela é fundamental. Ela inclui desde o exame físico, o exame neurológico, a avaliação de risco anestésico, a história pregressa e a dual da doença que ele tem. Ainda são coletados alguns exames, né, de sangue, de urina, é feito um raio-x, um eletrocardiograma e é feita também uma avaliação odontológica, né, que a gente vai ter essas contrações aí, essa rigidez, e a gente consegue perceber principalmente na face. É importante ainda levantar dados acerca do uso de medicações, de interações medicamentosas, né? Orientar sempre o jejum mínimo de 6 horas antes de cada sessão, a importância de retirar próteses, adornos, principalmente se for próteses móveis da boca, e no local, né, que vai acontecer, sempre ter um material de emergência, né, para situações inesperadas, né. Aí medidas durante o procedimento. Então, como a gente sabe que podem ter situações inesperadas, é importante que esse paciente, esse indivíduo, ele já tenha um acesso venoso mantido para estar fazendo a administração de medicações, tanto rotineiras quanto para cessar o procedimento, ou se a convulsão está demorando um tempo maior do que o que foi estimado, né? Então, pode acontecer. A anestesia, ela sempre vai ser mais superficial, né? Ela vai ser de curta duração. Ainda são utilizados alguns relaxantes musculares profundos dos músculos que não vão paralisá-los, né? O que faz a utilização desses relaxantes musculares? Diminui as fraturas e diminui as dores, né, que o paciente vai estar sentindo. Então, pensando em medidas durante o procedimento, fazer a anestesia geral, a inserção de um mordedor ou de uma cânula na boca, né, para ele não contrair esses dentes, né, para não ter um trauma aí, para ele não morder os lábios, a língua, né, e vai se preceder, né, a colocação dos eletrodos na cabeça do indivíduo, que pode ser de uma forma unilateral, lembra que eu falou, apenas de um lado, ou bilateral, né? Aplicar o estímulo elétrico, né? Fazer a corrente elétrica chegar no paciente, e após o estímulo elétrico é importante um cuidado de enfermagem extremamente importante, ofertar oxigênio a 100%, a 5 litros por minuto, e observar a convulsão, né? O posicionamento é nós que escolhemos para a enfermagem? Não, né? A equipe médica que vai definir, dependendo do psiquiatra, e vai confirmar se vai ser unilateral, bilateral, o número de sessões que vai estar sendo utilizado. Aqui para vocês verem, né, de uma forma unilateral, né, apenas de um lado, o eletrodo ele fica sempre no vértex, né, da cabeça. Fala-se que nessa região frontal, bifrontal, é mais difícil o acesso a esses neurotransmissores, né? Precisa de uma carga maior, e disse que os efeitos colaterais são menores. E de forma bilateral, a forma mais utilizada, né, é colocada a 2,5 centímetros acima do ponto médio entre a linha imaginária, né, ligando o meato acústico externo ao canto do olho. Então, entre os 2,5 centímetros aqui, ok? O estímulo elétrico, ele deve alcançar, então, a convulsão, né? Esse estímulo elétrico, ele tem que fazer com que esse paciente entre em uma crise convulsiva, o que vai depender, né, a potência em cada indivíduo. Existem aparelhos que emitem uma onda elétrica de pulso breve, né? E assim como existem outros aparelhos que têm uma passagem mais demorada. O tempo pode variar de 0,14 a 6 segundos para começar esse estímulo.
para começar esse estímulo do aparelho. Aí a frequência vai de 10 a 70 Hz, a corrente entre 500 e 900 microamperes e uma carga de 504 a 576. Isso aqui é critério de conhecimento, número de carga, dosagem, quem vai estar manipulando vai ser o psiquiatra, né? O limiar convulsivo ele pode ser, né, de 25 até, ao longo desse tratamento, de 25 até 200%. E a gente vê que são maiores, né, essas cargas devem ser maiores em homens e idosos, então eles têm um estímulo elétrico maior e que vai ser aumentado ao longo das sessões, né, com uma intensidade de carga elétrica maior, que vai ser medida em miliamperes ou pela energia em watts, né? Não se espera mais, né, isso aqui é importante salientar, a gente não se espera mais aquelas contrações brutas, né, aquelas contrações violentas. E as contrações, essas crises convulsivas, elas devem demorar no mínimo, tá? Anotem, 25 segundos, né? Caso não ocorra a convulsão ou esta ocorra abaixo do tempo esperado, deve-se verificar a posição dos eletrodos, se eles estão bem fixados, e em seguida fazer uma nova tentativa nessa mesma sessão, né? Com um aumento do estímulo elétrico em até 100% dessa intensidade. E pode-se pensar no medicamento anestésico usado que elevou esse limiar aí convulsígeno, né? Aí, pensando ainda no tempo de duração, né? Existem casos que ocorrem convulsões tardias devido ao uso da eletroconvulsoterapia que devem ser tratadas clinicamente, né? Convulsões prolongadas, né? Convulsões acima de 180 segundos, deve-se administrar fármacos naquele acesso que a gente já vai ter feito no paciente para parar de forma imediata, ok? Então, ela vai de 25 até no máximo 180 segundos. Aqui, a critério de conhecimento, a Pro disponibilizou para vocês, né, as características de uma propedêutica realizada em mulheres e outra em homens. A gente vê, então, que as cargas, as energias estimadas são maiores nos homens. Aí as medidas pós o procedimento, né? Como que a gente deve se portar após esse ato? Observar o nível de consciência, lembre-se que ele vai estar com a memória recente afetada, está verificando com frequência os sinais vitais, né? Ele normalmente vai para uma sala, estilo uma sala de recuperação pós-anestésica, né? Mas pós o procedimento, está anotando as alterações cardíacas e respiratórias, fazer toda a comunicação com a equipe, né? Anotar as intercorrências, anotar todos os efeitos colaterais que esse paciente está sentindo, fazer todas as anotações de enfermagem, no relatório, né, se esse paciente ele for ficar na clínica, né, fazer a evolução, pensar numa sistematização da assistência do cuidado, né, quais que serão os próximos passos com esse paciente e tá encaminhando ele para a sala de recuperação. Como que é o tratamento, então, né? O curso desse tratamento, ele pode variar, né, de no mínimo 6 sessões, né, que a gente chama de sessões ou aplicações, até 12 aplicações. Fala-se para realizar 2 a 3 vezes por semana, de modo intercalado, ou seja, não fazer aplicações diárias, né, para evitar maiores efeitos adversos. Por quê? Porque verifica-se que o uso de 2 vezes por semana pode provocar menos prejuízo para a área cognitiva, ou seja, para a memória do paciente, do que quando quando é realizado 3 vezes por semana. Então, o ideal seria uma aplicação aí de 2 vezes por semana. Qual que é a expectativa? Uma melhora máxima desse paciente, né? Ele pode precisar ainda de um tratamento de manutenção, ou seja, a cada 6 meses, a cada 3 meses, ele está fazendo uma sessão de manutenção. As recaídas podem acontecer depois de 1 ano do término do tratamento, né? E caso não melhore, deve-se retomar a utilização da medicação. Então, a gente já vê que alguns estudos apontam que existe uma melhora, né, da absorção e da interação entre o paciente e a droga após o tratamento do eletrochoque.
O número de sessões de manutenção vai depender sempre de cada caso e vai ser realizada pelo psiquiatra. Quem que vai estar lá na equipe, né? Quem que vai compor a equipe durante esse ato, esse procedimento? O psiquiatra, o anestesista, o clínico geral pode estar acompanhando, um enfermeiro, de preferência especialista em saúde mental, um psicólogo para estar auxiliando a família e um auxiliar de enfermagem. Alguns cuidados, então, em relação, principalmente os cuidados de enfermagem durante esse tratamento. A educação, a orientação, o apoio emocional à família e o paciente que está se submetendo ao tratamento. Registrar e discutir com a equipe as experiências anteriores dessa família. Indagar para o paciente e seus familiares todas as crenças, todas as dúvidas. Desmistificar, né? Acabar com esse terror gerado há anos por essa propedêutica. Ofertar um apoio emocional, né, a orientação quanto ao tipo de tratamento, e a gente vê ainda alguns cuidados específicos, pré-procedimento, trans e pós. Então, pré-procedimento, vê sempre o protocolo que vai ser realizado, está preparando, adequando o espaço para a realização, preparar todo o material adequado, gel, aparelho, equipamento de monitoramento dos sinais vitais, o oxímetro de pulso, aparelho de PA, todos os suprimentos para estar realizando a punção venosa, a cânula de Guedel, caso seja necessário pós o procedimento ou tenha alguma complicação, né? Equipamento de ventilação artificial, material de parada cardíaca, então verificar o carrinho de emergência, né? O paciente ele deve urinar antes do paciente, ele tem que estar em jejum de 6 a 8 horas antes do procedimento. Quando for tomar alguma medicação via oral, dá com pequenos goles de água, remover todas as próteses, dentadura, óculos, lente de contato, piercing, brinco, né? Os cabelos, eles devem estar limpos e, importante, estar secos, né? Sem qualquer ornamentos e, de preferência, o paciente esteja com uma roupa confortável, né? Após o procedimento, ele fica bem desconfortável, né? Bem aborrecido e, é claro, é necessário um acompanhante. Lembrar sempre, né, que a enfermagem ela vai estar ali para dar um substrato para o nosso paciente, porque esse nosso paciente ele é cheio de sentimentos. Quais sentimentos? Né? Ele tem medo, ele tem preocupação, ele tem insegurança, principalmente com a falta de informação. Então, o que a gente pode estar fazendo de mais substancial para esse paciente é estar dando um tratamento com base, né, empírica, com basamento científico. Então, a gente tem que passar todas as orientações necessárias. A gente pode ir com o paciente na sala que vai ser realizado o procedimento antes, mostrar essa sala, mostrar algum vídeo de um procedimento anterior que o paciente tenha concedido. São importantes. Daí, em relação aos cuidados de enfermagem durante o procedimento, né? Tá encaminhando o paciente para essa sala, acompanhar o procedimento, fazer a punção venosa, o oxímetro, os eletrodos cardíacos, né? Que vai ter esse controle cardíaco, prender também o esfígmo para verificar a monitoração da pressão arterial, limpar as áreas do crânio onde vão ser colocados os eletrodos, aplicar o gel já nesses eletrodos que o psiquiatra vai colocar. Ainda monitorar sempre os sinais vitais e qualquer intercorrência. E por último, né, a recuperação pós-anestésica, manter esse paciente em decúbito lateral para evitar aspiração por vômito, aferir os sinais vitais, ouvir as queixas dos pacientes, né, principalmente relacionadas à cefaleia, permanecer ao lado dele até que ele esteja disperso, até que ele esteja bem, né, encaminhar ele para a sala de recuperação, monitorar os sinais vitais, manter a segurança para evitar quedas de leito, né? É importante o risco de quedas, né? Um diagnóstico de enfermagem. Oferecer um conforto verbal, né? Porque ele vai estar confuso, sonolento, desorientado. Oferecer um direcionamento breve, distinto. Oferecer posteriormente alimentos quando ele já estiver, né, conseguindo deglutir, né, porque ele vai estar meio sonolento, estimular depois a deambulação precoce para estar avaliando como que ficou o tônus muscular desse paciente e explicar acerca da perda de memória que pode acontecer, né?
Em relação a algumas questões éticas, né? É legal, não é legal? Todo esse procedimento ele só deve ser realizado se tiver um termo de consentimento livre esclarecido, né? No Brasil, a gente tem a resolução do Conselho Federal de Medicina desde 2002 que regulamenta essa prática médica, né? Apontando como uma terapia segura e eficaz, sendo o psiquiatra, né, o responsável, sendo que o paciente ele tem que realizar essa terapia, mas tem que estar informado sobre todos os efeitos que podem ocasionar, né, tanto os benefícios como os malefícios. O familiar ou responsável também deve ser informado. E quando o paciente ele não puder assinar o termo de consentimento livre esclarecido, algum responsável deve assinar. Né? Só é realizado, isso aqui é importante, não existe mais a possibilidade de fazer um tipo de tratamento desse sem anestesia. Né? É orientado ainda em relação aos conceitos éticos a evitar o uso em crianças e em adolescentes até os 16 anos e somente em casos excepcionais vão ser utilizados aí, então, em crianças e em adolescentes. Só que eles não chegam a referir quais são essas condições excepcionais, então deve ser por meio da avaliação clínica. Tá? Quando realizar 15 sessões sem melhora considerável, deve-se ouvir outra opinião médica. Então, se aconteceu de fazer 15 sessões de eletrochoque e o paciente não tiver melhorado, antes de o profissional tentar fazer um novo ciclo, né, de eletroconvulsoterapia, é importante que outra opinião seja tomada. Em relação ao SUS, né, será que o SUS tem, não tem? O que acontece? Né? Vale destacar que no Brasil, no SUS ainda não tinha esse tipo de procedimento técnico, não tinha o pagamento dessa intervenção, mas em 2019, extremamente recente, tem alguns esclarecimentos, né? Já está se abordando, já está se pensando nessa utilização, né? Esclarecimentos sobre as mudanças nessa política. Né? Quando se trata de um tratamento efetivo, a gente tem que pensar no melhor tratamento possível, né, em crises de depressão profunda, e aí pode-se entrar a eletroconvulsoterapia. Né? Então, pode sim fazer parte, né, compor a lista, né, do sistema de informação e gerenciamento de equipamentos e materiais, né, e por meio desse sistema comprar esses equipamentos. Né? Só que ainda tudo caminhando a passos muito lentos. O município de Maringá, que é um município grande, a gente ainda vê o encaminhamento para Londrina. Algumas considerações finais, né? Com essas novas tecnologias, houve uma diminuição dos riscos desse tratamento, então a gente vê que é um tratamento seguro, né? A gente vê que a mortalidade é baixa, que apesar dos efeitos colaterais, o risco-benefício, né? O benefício da técnica ele é muito melhor. Utilizar os agentes anestésicos melhorou muito em relação ao medo e à ansiedade dos pacientes. E, claro, essa técnica ela tem que ser realizada por profissionais competentes, né, por profissionais capacitados. Faz a diferença entre a saúde e a doença, ou mesmo vida e morte entre milhares de pessoas. Aí a Pro disponibilizou ao final dessa aula, né, um vídeo, um depoimento de uma mulher que fez o tratamento de eletrochoque, e um outro também, né, sobre a estimulação, sobre as boas novas dessa utilização. Tá? Algumas referências da aula e a gente se vê no ao vivo daqui a pouquinho. Um beijo.